Agora sim. Foi? Beleza. Foi. Então tá, gente. Como a Gabi falou, me apresentou, né? Eu sou bióloga, me formei agora na FAM em 2019, então é recente, mas eu vou contar essa historinha para vocês, por que eu demorei tanto. Eu tenho 38 anos e demorei tanto para terminar a biologia, porque quando as meninas da Liga me chamaram para fazer a apresentação, era para contar um pouco assim sobre a questão de como eu comecei na biologia, quais as dificuldades que eu encontrei, enfim, o que eu estou fazendo agora depois de formada, né? Até para incentivar vocês, né? Porque a gente sabe que tem dificuldades no caminho, para não desistir, para não, enfim, não abandonar a biologia, né? E na palestra que eu dei lá no Museu do Catavento, eu falei bastante sobre isso, sobre a questão de ser bióloga, né? Mas quando eu comecei a falar de mergulho, eu vi que o mergulho encantou muito mais pessoas, né? Porque é uma coisa mais distante, às vezes, da nossa realidade. E aí acabei mudando o tema da apresentação para a área de mergulho. Então, eu vou falar sobre o que é ser bióloga, como que é ser uma bióloga. Eu não sou marinha, né? Eu não fiz a graduação de biologia marinha, como tem o Ravani aí nos assistindo, mas a gente pode fazer a biologia normal, no caso, ciências biológicas, e trabalhar com coisas do mar, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês, para quem tiver interesse. E mesmo quem não vá trabalhar com isso, mas que queira mergulhar ou queira conhecer o fundo do mar ou goste dos oceanos, né? Acho que vai gostar bastante do que eu tenho para passar. Então, nosso tema, saiba com quem você está mergulhando. E para chamar atenção, óbvio, os meus pets preferidos, que eu sou apaixonada por tubarões. Depois eu quero ver nos comentários ali quem é que gosta de tubarão, quem é que já encontrou de repente um tubarão, se já mergulhou e tudo mais. Eu quero depois ver as respostas ali. Então, como que é ser a vida de bióloga, né? Como que eu entrei nisso? Não sei se com vocês foi a mesma coisa, mas comigo foi desde pequena. Então, eu sempre tinha curiosidade, assim, de ver bichinhos, sabe? De pegar uma lupa, de botar no microscópio. Eu tinha um microscópio quando era pequena. Então, tudo eu queria ver no detalhe. Eu queria abrir uma flor para ver como é que ela era dentro. Eu tinha essas curiosidades, né? Tinha a coleção de insetos mortos, então eu achava as casquinhas dos insetos e botava numa caixinha, enfim. Tinha umas coisas assim, uns gostos meio estranhos, né? E aí, quando a gente vai crescendo, né, vai cada vez na aula, participando cada vez mais, enfim, de aula de ciências, de biologia, fazer experimentos, laboratório, enfim, adorava tudo isso. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fui para ciências biológicas, eu fiz vestibular para veterinária e para biologia. Eu queria trabalhar com bicho, animais silvestres, mas não sabia exatamente o que, se era veterinária, biologia, fui para biologia. E aí, então, no ano 2000, eu entrei para ciências biológicas em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, onde eu morava. E aí fui trabalhar no zoológico como bolsista. Então, essas fotos que vocês estão vendo são dos animais que a gente tinha lá no zoo. Era câmera de filme na época, tá? Não tinha câmera digital. Enfim, e são os animais de lá, do zoológico, eles tinham uma característica que eram a maior parte animais de apreensão, animais vítimas de maltratos, tráfico de animais, né, de animais silvestres, animais que eram apreendidos em cativeiro, criados como domésticos, animais atropelados, enfim, todos eles tinham uma história triste. E eram animais que não conseguiam, enfim, voltar para a natureza por algum tipo de situação, né, ou porque viveram muito tempo em cativeiro, ou porque foram atropelados, enfim, e aí não podiam ser soltos. E aí que dentro do zoo, a gente tinha também a parte de educação ambiental. Então não era só aquela questão de, vou tratar dos bichos, vou dar comida para os bichos, vou limpar como é que é o recinto, né, tirar a urina, as fezes e tudo mais. Tinha a parte de educação ambiental, então a gente recebia os grupos e fazia visita guiada em cada um dos recintos. E aí tinha que contar essas histórias, né? Olha, a arara, assim, assim, assado, ela vive em tal lugar, ela come isso, né? Enfim, falar do que é o animal e como eles vieram parar lá no zoo. Isso tudo era para tocar as pessoas, para que elas
vissem esses animais de uma forma diferente. Porque tudo a gente acha bonitinho, a gente quer às vezes botar numa gaiola, quer ter em casa, né? Ter um macaquinho, é lindo, maravilhoso, mas não é bem assim, né? É um egoísmo nosso querer manter os bichos presos a nosso bel prazer. Então, trabalhar essa questão de educação ambiental, de preservação, de conservação, etc., né? Era um dos temas que a gente abordava lá no Zoo. Então, acabei gostando dessa parte de dar palestra, falar e tudo mais. Eis que a minha família passou por uma questão de dificuldades financeiras na época, tive que parar a faculdade, que era particular, e fui trabalhar. Então, dei aula de yoga, fui trabalhar em padaria, vender calçado e tudo mais, e aí resolvi fazer concurso público, porque eu queria uma estabilidade, eu queria ganhar bem, e queria ter uma estabilidade, horário certo e tal, para poder voltar para a biologia. Então, passei no concurso público de banco, eu virei bancária em 2005, 2006, e fui trabalhar no banco. Tipo, nada a ver com biologia, né? Mas era o que tinha, foi o que eu consegui, pagava bem e vamos lá. E aí, no banco, eu tive que fazer outra faculdade na área para crescer de cargo, para virar gerente e tudo mais. Então, fui fazer processos gerenciais. Comecei contábeis, gestão financeira e me formei em processos gerenciais. Ok, foi ótimo para o meu trabalho, mas não era o que eu gostava. E sabe como você tá infeliz? Assim, tipo, tô fazendo alguma coisa que, cara, eu não gosto daquilo, né? Eu gosto da biologia, eu gosto de estar no mato, eu gosto de estar no mar. Nessa época também eu já mergulhava, que graças ao trabalho do banco, né, eu conseguia pagar minhas viagens, paguei meu curso de mergulho, etc. Então eu queria alguma coisa relacionada a isso. Então, 15 anos depois, lá de eu entrar no zoológico, eu voltei para biologia, então eu fui da primeira turma da FAM, a Faculdade das Américas, que fica em São Paulo, e aí fiz o bacharelado. Eu queria ter feito biologia marinha ou oceanografia, enfim, mas aí eu tinha que descer ou para Santos ou São Vicente, e aí com os horários de trabalho não rolava. Então, enfim, fiz a bio 2015 a 2019, né, que foi quando eu me formei. E nesse meio tempo, a gente tem que fazer o estágio obrigatório, né, da faculdade, todo mundo tem que fazer, enfim, cada um com algum tema. E eu acabei indo para o projeto Mantas do Brasil. Quando eu cheguei em São Paulo, 2014, eu fui fazer um mergulho com uma escola de mergulho de São Paulo, na Queimada Grande. Não sei se vocês já ouviram falar, a Ilha das Cobras. Fica ali perto do município de Itanhaém. Então, a Queimada Grande, inclusive, é famosa, né, por ser a Ilha das Cobras, porque tem uma espécie de jararaca, tem um dos venenos mais potentes, mortais, assim, das espécies de jararacas. É bacana. E, enfim, aí a gente foi mergulhar, era inverno de 2014, e o pessoal falava assim, ai, vamos mergulhar com manta, é época de manta. Cara, o que é manta? Eu não sabia o que era uma manta. Você pensa uma manta, você imagina o quê? Um cobertor, sei lá, sabe? Pelo menos no Rio Grande do Sul a gente fala isso. E aí que, enfim, quando vi o que era, né, uma raia-manta, tinha um rapaz no barco que começou a explicar, olha, um animal, né, um peixe cartilaginoso com 7, 8 metros de comprimento, e eles se aproximam agora da costa, né, de São Paulo, nessa época do ano. Então, se vocês verem uma raia-manta, tem que tirar foto da barriga dela, do ventre dela, porque aquelas manchinhas que ela tem na barriga servem de identificação, e se não tiver registrado no Banco Brasileiro de Mantas, você pode registrar com seu nome. Nossa, parecia uma coisa assim, tipo, do outro mundo, né? Meninos, quando o barco chegou na ilha, na Queimada Grande, já passaram 2 mantas do lado do barco. Nossa, vamos pra água e tal. E aí, no que a gente mergulhou, só eu tinha câmera. E aí, o que aconteceu? No que eu tô descendo, já equalizando, né? A gente tem que compensar a pressão do ouvido embaixo d'água. Aí o pessoal começou a apontar, Erika, olha pra cima, não sei o quê, e a manta passando na minha cabeça, assim. Aí eu só deu tempo de deitar de costas e começar a fotografar a barriga dela e tal. E no que a manta sentiu as bolhas, né, da minha respiração tocarem na barriga dela, acho que ela sentem alguma coisa de cosquinha, sei lá, enfim, né?
e elas param de nadar e elas vão descendo em cima do mergulhador. Elas têm o corpo delas é negativo, é pesado, então se ela parar de nadar, ela vai afundando. E aquela manta descendo assim em cima de mim parecia uma nave espacial. E ela passou, inclusive, raspando assim no meu ombro. Eu tive que desviar dela e ela passou raspando no meu ombro. Então aquilo me marcou muito. Eu já me encantei pelos bichos. Até embarcar no barco eu não sabia o que era uma raia-manta. No que eu entro no mergulho, a manta passa em cima de mim. Eu disse, cara, eu preciso mergulhar com esses bichos mais vezes. Era encantador, assim. E aí, enfim, enviei minhas fotos para o Projeto Mantas, registrei a Raia Manta no meu sobrenome, então eu tenho uma manta registrada com o nome de Belks, no Banco Brasileiro de Mantas, e qualquer pessoa que mergulhar com manta pode registrar ela, seja aqui no Brasil ou seja no mundo, pode fazer isso. E aí que quando eu tive que escolher algum lugar para fazer o estágio obrigatório, né, da faculdade, eu fui atrás do projeto. Disse, olha, quero trabalhar com vocês, né? Então, eu entrei na parte de pesquisa do Projeto Mantas do Brasil, como fotógrafa, seja fora da água ou dentro da água, né? Então, aqui eu trouxe umas fotos que eu participei da dissecação de uma manta em Cananéia. Ela foi vítima de pesca e ficou encalhada na areia, né? E aí o pessoal do monitoramento de praias acionou o Projeto Mantas do Brasil e a gente foi lá coletar a manta, enfim, fizemos toda a dissecação dela e a minha função era registrar todos esses momentos e detalhes e tudo mais. O bom é quando a gente está na água, que a gente tenta encontrar a manta ao vivo, né? Então, aqui foram de expedições que a gente foi, em Fernando de Noronha, Queimada Grande, Laje de Santos, enfim. E aí aqui eu trouxe uma foto que aparece o meu equipamento de fotografia, que é uma câmera normal, é uma DSLR, mas ela vai dentro de uma caixa estanque de alumínio, com domo, com flashes externos e tudo mais, para a gente poder fotografar esses bichos. Então, o que compensa, né, é poder estar no mar, porque muitas vezes a gente não encontra elas. Desde que eu estou no projeto, eu ainda não mergulhei com mantas aqui no Brasil, mas, enfim, enquanto a gente está mergulhando, a gente vai aproveitando outras coisas, vai aparecendo outros peixes, né, tartaruga e tudo mais, que tudo é legal embaixo d'água. E aí, como eu falei para vocês ali no início, eu já tinha essa pegada da educação ambiental, lá do zoológico, e o Projeto Mantas, ele tem isso também, né? De palestras, de cursos, de teatro, de capacitação de mergulhadores, então também sempre fui envolvida com a parte de educação ambiental do projeto. Então aqui, quando a gente podia aglomerar e podia fazer palestras e aulas ao vivo, né? Agora é tudo online, mas de algumas turmas que eu dei aula, enfim, e com as crianças, que era um trabalho que a gente fazia bastante no Aquário de São Paulo. Então, tinha horas que eu estava dando as aulinhas lá para eles, tinha horas que eu fazia, ou era raia-manta, ou era um mergulhador para fazer o teatrinho, e tudo isso porque a gente acredita que a gente só preserva aquilo que a gente conhece, né? Já dizia Jacques Cousteau. Se a gente não sabe o que tem lá embaixo d'água, assim como muita gente não sabe o que é uma raia-manta, não sabe da importância dela, não sabe que o animal está vulnerável à extinção, se a gente não passar essa mensagem para as pessoas, do que adianta pesquisar o bicho lá no mar? Do que adianta ter Projeto Mantas do Brasil para fazer pesquisa, DNA, dissecação, sei lá o quê, né? A parte de laboratório e mergulho, beleza, mas se eu não souber passar essa informação para frente, para que chegue nos ouvidos de outras pessoas, de nada adianta. Então, vocês também, como biólogos, têm que trabalhar com isso, sabe? Você pode ser um puta cientista, um cara que descobre várias espécies, que faz, enfim, diversas descobertas, mas se você não tiver quem passar as informações, traduzir a tua linguagem científica para os leigos, cara, de nada adianta você ser um mega pesquisador, entende? Então, tentem trabalhar sempre isso, essa questão de educação ambiental. Se vocês têm vergonha de dar uma palestra, fazer uma live, coisa assim, façam parceria com outras pessoas, né, que possam transmitir o conhecimento da pesquisa de vocês, tá? Esse é um dos recados também como bióloga, tá? E, enfim, aí em 2019 me formei e agora esse ano eu pedi licença do banco, eu saí do banco para trabalhar só com a parte de viagens.
Então, porque desde que eu comecei a mergulhar, eu comecei a fazer viagens, comecei a organizar viagens para os meus amigos, e eu vi que cada vez mais as pessoas precisavam estar em contato com esses animais raros, né? Que cada vez que a gente viajava, encontrava um bicho diferente, a gente voltava também diferente. E é com as nossas imagens, seja com uma GoPro, seja com uma câmera legal, seja com uma foto bonita, ou com uma, enfim, a gente compartilhando essas imagens nas nossas redes sociais, a gente vai mostrando para o público, seja para a nossa família, para o vizinho, para o colega de trabalho, enfim, né, que nos segue nas redes sociais, eles precisam conhecer o que tem embaixo d'água, né? Então, acabei profissionalizando isso, o que eu já fazia como hobby, que era organizar as viagens. Hoje eu tenho uma agência de viagens e larguei o banco para trabalhar só com isso. A minha agência, ela trabalha, os destinos, eles são voltados para mergulhadores experientes, tá? Porque muitas vezes esses animais que a gente vê, como os da foto, eles estão em lugares remotos, em lugares que a gente precisa encarar navegações difíceis, muitas vezes, e também porque não tem fundo. O que que é, Erika, não tem fundo? Não tem fundo, gente. Você olha, você tá no meio de um precipício em alto mar com mais de, sei lá, 1.000 metros de profundidade o teu mergulho. Então, cara, a pessoa tem que saber mergulhar, né? Então, é difícil de ver esses animais, você tem que conhecer toda a parte da biologia, a parte da melhor época do ano, né? O calendário do animal, quando que ele aparece, onde que ele aparece, enfim, e do comportamento dele para você ou poder se aproximar, ou então apenas contemplar, né? E aí aqui eu trouxe algumas fotos de pessoas com golfinhos, com tubarão-baleia, com raia-manta, enfim, e todas essas pessoas sempre voltam diferentes. São profissionais de outras áreas, né? Mas que têm como hobby o mergulho e gostam de estar em contato com esses bichos. Não estou vendendo viagem para vocês, mas eu quero trazer um pouco do que eu aprendi nesse meio tempo para quem quiser começar a mergulhar. E aí, como todos vocês, ou a maioria, são biólogos, né, ou futuros biólogos, eu vou trazer aqui, então, algumas coisas que vocês podem fazer como biólogos embaixo d'água, né, que é um pouco do que eu faço e que outros colegas também fazem. E eu trouxe essa foto, que é a coisa mais libertadora do mundo, é mergulhar. Você não tem o efeito da gravidade no seu corpo. Para subir um pouquinho ou descer um pouquinho no mergulho, você só trabalha a questão pulmonar, então você infla um pouquinho o peito, você sobe, aí você quer descer, você só expira e baixa. Então, controle da flutuabilidade, né? Imagina você poder voar embaixo d'água só controlando a sua respiração. Enfim, é uma sensação única. Você não tem barulho de carro, telefone, pessoas gritando no teu ouvido, o chefe chato o dia inteiro enchendo o saco. Enfim, o dia que vocês puderem experimentar um mergulho, seja desses mais rasinhos, de 5 metrinhos, em Porto de Galinhas, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, sei lá, enfim, aqui pertinho, o que a gente tem em São Paulo? Ilhabela, Ubatuba, sabe? Um dia que puderem experimentar, testem um pouco o que é mergulhar. Mas para quem quer começar mesmo, de repente fazer um curso, alguma coisa assim, Erika, quero mergulhar agora, quero conhecer esses bichos, um dia quero encontrar um tubarão, uma raia-manta, enfim, o que eu tenho que fazer? Primeiro, fazer um curso de mergulho, né? Pode fazer o batismo, que a gente chama, ou Discovery, que é um experimento de mergulho. O que acontece? As escolas, operadoras de mergulho, elas vão colocar todo o aparato em você, o equipamento, e aí vai um instrutor te levando pelo cilindro, tá? Então você não precisa saber mergulhar, você não precisa saber bater perna, braço, porque o instrutor ele te leva, tá? Você só precisa saber respirar. Pronto, gostei, beleza, agora eu quero isso para mim. Então faz um curso de mergulho, se inscreve numa escola. Hoje as escolas estão tendo muitas aulas online, né? Assim como a gente está aqui batendo papo. E depois outras têm autoestudo, por exemplo, eles te mandam material digital, você faz o estudo, depois eles só encontram você para fazer uma revisão, e aí tem aula de piscina e aula de mar. Então são esses processos: teoria, prática de piscina e prática de mar.
Gostei, tenho a carteirinha, estou habilitado como mergulhador e posso mergulhar. Show! Agora você vai fazer vários mergulhos. Então, mergulhe para pegar experiência. Porque, assim, você precisa pegar várias condições de mar para, enfim, você pegar prática, né? Então, você vai ter lugares que você vai ter uma visibilidade linda e maravilhosa, que nem essa da foto, que você enxerga os mergulhadores lá em cima na superfície, no canto direito lá da tela. Você vai ter lugares que a visibilidade é super restrita. Então, às vezes, quem vai para Angra, Paraty, Ilha Grande, tem 5 metros de visibilidade. Aqui no aterro de Fortaleza, às vezes tem mergulho. Outro dia estava 2 metros. 2 metros não, 2 metros era muito. 20 centímetros de visibilidade, o pessoal esticava a mão, não conseguia ver a ponta dos dedos. Enfim, tem lugares que tem correnteza, que tem muita onda, enfim, água fria, água quente, pedreira, meu, tem de tudo. Dá para mergulhar em rio também. Então, pegue experiência, né? E o ideal é que você tenha o seu próprio equipamento. Por quê? Quando a gente se acostuma já com o nosso equipamento, a gente já tem, digamos assim, ele não faz mais parte do nosso corpo. A gente nem presta atenção, né, enfim, de que tipo de equipamento que a gente tem. Então, você só precisa focar sua atenção naquilo que você está vendo e no que está acontecendo. Se o equipamento não é seu, ele é alugado, ele é emprestado, enfim, às vezes ele não serve direito, fica entrando água, embaçando a máscara, aí você fica o mergulho inteiro brigando com alguma coisa no seu equipamento e esquece de curtir, de observar, de, enfim, se focar no que está acontecendo ali ao seu redor. Então, o legal é ter o seu equipamento. É caro? É. Infelizmente é caro, mas tem, eu digo no mercado secundário, né? Muita gente que às vezes está trocando de equipamento e você pode pegar alguma coisa já usada, que seja boa também, né? E por um preço um pouco mais barato. E o ser versátil é exatamente isso, é você fazer alguns cursos de mergulho para você se profissionalizar, né? Para melhorar e saber mergulhar de várias maneiras, né? Seja em naufrágio, seja mergulho noturno, você poderia saber operar uma câmera, né? Como aquela minha, ou uma câmera GoPro, para fazer registro. Muitas vezes, para ser pesquisador, você precisa também ter ótimas habilidades aquáticas, né? Porque você vai estar em contato com a vida marinha e você não pode prejudicar ela. Né? Muitas vezes você vai estar fazendo levantamento de fauna e flora marinha e você tem uma prancheta embaixo d'água e você vai ficar anotando, mas você não pode encostar em nada, você não pode se apoiar em nada e tem que ficar ali, parado. Às vezes tem a correnteza mexendo ali e você tem que saber fazer as coisas com o negócio mexendo. Então, seja versátil para várias condições de mergulho. Beleza, agora eu já sei tudo, eu já sei mergulhar, eu tenho meu equipamento, coisa assim. O que eu posso fazer como biólogo embaixo d'água? Bom, tem N coisas, eu trouxe só algumas opções, né, para vocês. Por exemplo, quem quer trabalhar com corais, você pode fazer, então, levantamento da idade, crescimento, né, a cobertura de corais, que geralmente o que acontece? É um quadrado, a gente chama de foto quadrado. São canos de PVC de 1 metro por 1 metro, né, um quadrado de 1 metro por 1 metro, coloca lá no fundo do mar, no sedimento, e aí você vai ver, identificar aquelas espécies que estão naquele lugar. Você pode instalar algum tipo de equipamento para ver a taxa de cobertura desses corais, a velocidade também de incrustação, enfim, e até para ver se não tem nenhum coral invasor, né, naquela região. Você pode fazer acompanhamento de branqueamento de corais, que tem vários projetos hoje no Brasil que trabalham com isso. Pode fazer levantamento de taxa de alimentação de peixes e, enfim, de outros animais. Pode ser em loco, onde você fica mergulhando e observando, por exemplo, esse peixe que está na tela, que é um frade, né? Onde que ele foi comer ali as esponjas e tudo mais, que nem tem o peixe papagaio que come coral. Quantas vezes ele bica aquele coral? Aí você tem uma prancheta que fica no braço, aqui, tipo num cano de PVC, ou uma prancheta como essa que eu mostrei para vocês, que você fica anotando. Quantas vezes o bicho, né, mordeu? Aí você vai fazendo as marcaçõezinhas.
pode ser com Bruve. O que é o Bruve? É o monitoramento remoto de alimentação, geralmente utilizado para tubarões, né? Então, o que os pesquisadores fazem? Eles instalam uma caixa de alimentação com engodo, com resto de peixe, tripa de peixe ali e tal, né? E isso na ponta de um bastão, e atrás tem uma câmera que fica, então, monitorando a aproximação dos tubarões, enfim, e como eles se comportam, que espécies vêm ali para comer aquele tipo de peixe. Porque tem algumas espécies de peixe que a gente usa para isca que atrai determinadas espécies de tubarões e não outras, sabe? Então, é uma coisa que está bem alta, os bruves. Infelizmente, não é com mergulho, mas porque muitas vezes a presença do mergulhador espanta os tubarões, e eu vou falar disso mais para frente. Você pode fazer censo visual, estimativa populacional de organismos marinhos, seja vertebrados, invertebrados, fotoidentificação de raia-manta, de tubarão, de cetáceos, de tartarugas, enfim, tem N animais que dá para fazer isso. Fotogrametria, que é o quê? A medição dos animais através de fotografia baseada com raio laser. Então, você projeta 2 pontos de raio laser no animal, né, que tem uma determinada distância, fotografa ou filma esse animal, e depois você projeta ou faz uma estimativa do tamanho daquele animal através da fotogrametria. Isso funciona com raia-manta, com tubarões e cetáceos, tá? Os grandes, né? Você pode coletar organismos marinhos para estudo de laboratório. O que quer dizer isso? Tem muitos organismos que são feitos pesquisas em laboratórios, seja para a parte de farmacêutica, indústria farmacêutica, alimentícia ou de cosméticos, tá? Então, você pode ser o pesquisador que vai lá coletar, seguir um protocolo, enfim, para fazer essas coletas. Pode trabalhar com a parte de ecologia, pode trabalhar com a parte de licenciamento ambiental, por exemplo, acompanhamento de impacto ambiental de uma obra que vai impactar alguma coisa no mar. Por exemplo, a construção de um emissário, a construção de um porto, de um pier, de uma plataforma de petróleo, enfim. Você pode ser um mergulhador que está envolvido com esse tipo de pesquisa, beleza? Se ficaram com alguma dúvida ou tem alguma ideia, querem fazer algum comentário, já coloca ali no chat que depois eu respondo. E aí, as curiosidades, óbvio, né, a questão de como que é mergulhar com tubarões, que tem aquele estigma, ai, porque o tubarão morde, ele come pessoas, ele ataca, ele, enfim, né, são os malvados, os assassinos do mar. Mas será que é tudo isso? Então, na questão, a gente tem essas questões, né, a gente acaba vendo e incorporando, né, isso na cultura por causa do filme lá do Spielberg, né, de 1900 e não sei, bolinha, sobre a questão do tubarão, né, o filme Tubarão que comia gente, ele era um caçador implacável, ia atrás das pessoas, queria comer o barco, queria comer tudo que ele via na frente lá, queria comer os humanos, e na verdade não é tudo isso. Pelo contrário, os coitados tubarões, eles morrem de medo da gente. Eles são super ariscos, tá? São poucas espécies que a gente consegue chegar perto deles. Sem alimentação, são raríssimas as espécies que a gente consegue se aproximar. Então, a gente quase não encontra tubarão nos mergulhos, é muito raro. E aí, geralmente, a gente usa, então, alguma coisa de engodo, né, para poder atrair essas espécies, para poder mergulhar com eles. Que é o que acontece como essa na foto, que é uma feeder, a gente chama, é uma mulher que está aí, né, essa mergulhadora é uma mulher, lá das Bahamas, ela é especialista em alimentação de tubarões, e enfim, é uma pessoa que sabe lidar com o comportamento daquelas espécies que habitam no lugar, enfim, e ela faz a prática da alimentação, tá? Então, alimentar tubarões não é para qualquer um, você precisa ter treinamento, precisa conhecer muito daquela espécie, porque assim como os nossos cachorros e gatos, né, enfim, nossos animais de estimação, por exemplo, eles também têm sinais, né, de comportamento para dizer que eles estão irritados, que eles estão com medo, que eles estão, enfim, incomodados com você e que eles estão te mandando embora. Se você não sair, vai ser ruim para você,
entende? Então, assim, sabe o cachorro quando rosna dizendo que ele vai te morder? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, para cada lugar que a gente vai mergulhar com tubarões, sempre tem que ter um guia especialista naquele lugar e ele sempre vai passar o briefing do que você pode e o que não pode fazer, né? E obedeça o guia, porque ele é a autoridade máxima sobre essa questão. Por mais que você já tenha mergulhado com tubarões em tudo que é lugar, o guia é o maior especialista naquela hora. Então, se ele disser, não mexa o braço, fique de pé, ou fica ajoelhado, não sei o quê, enfim, obedeça tudo que ele disser, que não tem perigo de mergulhar com tubarões, tá? Muitas vezes, eles estão ali naquele frenesi de alimentação, eles estão querendo comer. Se você fizer um movimento errado, que seja parecido com o que o feeder faz para dar o alimento, que em alguns lugares eles dão pedaços de peixe, né? Oferecem aquele pedaço de peixe num espeto, faz assim, esse movimento com a mão, e aí tem aqui o peixe, né? E o tubarão passa e come. Imagina que você tá que nem um louco, não sabe nadar direito, sei lá o que, ali mexendo os braços. Se você fizer um movimento errado, o tubarão pode achar que você está oferecendo a comida e você não vai ter a comida. Então ele vai pegar o teu braço, sabe? Então são esses detalhes. Tem algumas espécies de tubarões que são extremamente curiosas e outras que são oportunistas. Então eles vão observar cada um dos mergulhadores, olhar no olho de cada um, e eles vão prestar atenção, tipo, no comportamento também. Se tiver alguém do grupo que se destaque dos demais mergulhadores, eles vão tentar dar uma mordiscada para ver o que tem de estranho naquele cara ali. Eles não sabem se você é humano, se não é, se é comida, se não é, enfim, a gente não faz parte do cardápio de alimentação deles. Mas eles são curiosos e eles vão ver o que é. E aí, como que o tubarão experimenta as coisas? Ele tem mão? Não. Toda a área sensorial dele fica aqui no rosto, né? Então, questão de visão, narinas, ampolas de Lorenzini. Então, tudo é aqui na cara dele. E ele vai precisar ou da cabeçada, né? Às vezes eles dão cabeçada para tentar sentir odor, se aquela presa muda de comportamento, alguma coisa assim, ou então já sai dando umas mordiscadas para ver o que é, né? Tubarão-tigre faz muito isso, o tubarão-touro dá muita cabeçada, enfim, e aí, e aí por diante. Então, mergulhar com tubarões é super tranquilo, e em alguns lugares a gente vai também em áreas de estações de limpeza, onde os tubarões se aproximam de alguma pedra, de alguma estação de limpeza, que outros peixes vão lá e tiram os parasitas deles. Então, é fantástico. E se não fosse assim, eles não iriam aparecer. Então, a gente tem que respeitar o lugar deles, né? E é isso. Por enquanto, mergulho com tubarões. Eu acho que vocês vão ter algumas perguntas também depois sobre ataques, sobre, sei lá, menstruação, não sei, aquela ideia, né? Que, eu não posso mergulhar menstruada porque vai ter sangue na água, o tubarão vai sentir, vai vir me morder. Não tem nada a ver. Aquele sangue da menstruação não é atrativo para os tubarões. E também é uma. Se acontecer, né, de menstruar, enfim, não é aquilo que vai atrair, não chega a ser um atrativo ali para os tubarões. Então, pode mergulhar menstruada, que não tem problema. Se fosse, eu ia querer mergulhar sempre, que é justamente para atrair os tubarões, assim eu consigo tirar foto deles de perto, mas não dá. Então, aí algumas espécies de tubarões que a gente já mergulhou. Do lado direito, são dois super fofinhos, que é o tubarão lixa e o tubarão galha branca de Recife. Eles são muito tranquilos, são tubarões normalmente de fundos, né? Eles estão sempre associados ao fundo, naufrágios, buracos, enfim, então são muito tranquilos. Já os outros dois da esquerda são migratórios, ou mais territorialistas, assim. O de cima está em estação de limpeza, que é um silvertip, e o tubarão-baleia, né, que é um pelágico migratório e o maior peixe dos oceanos, e também a maior espécie de tubarão que a gente tem, tá?
Olha o tamanho do mergulhador perto desse tubarão-baleia, gente. Foi incrível. Isso foi na Costa Rica, lá em Cocos. Então, eu não sei quantas espécies de tubarões eu já mergulhei, foram várias, acho que 15 ou 20 espécies, e todas elas têm um comportamento diferente. Muitas vezes o comportamento do tubarão também ele muda de localidade. Por exemplo, o tubarão-touro que tem no Caribe é diferente do tubarão-touro que tem em Fiji, o tubarão-tigre de determinado lugar é diferente do tubarão-tigre de outro lugar. Então, sempre os guias vão saber como que os bichos ali se comportam. E aí, Erika, como que é mergulhar com mantas, um animal de 8 metros de comprimento de uma ponta da nadadeira a outra, ou a gente chama de asa também, né? Meu, super gigante, perigoso. Imagina eu ferrando essa raia. É o que a gente sempre escuta. Gente, raia-manta não tem ferrão. Elas não têm veneno, elas não mordem, elas não fazem absolutamente nada. Não tem perigo de mergulhar com raia-manta, pelo contrário, incentivo. E a única defesa delas é realmente o tamanho. Que se elas se sentirem ameaçadas ou coisa assim, ou se você tentar chegar muito perto, tentar pegar nelas, elas podem te dar uma nanadeirada, né? E aí um animal que pesa 2 toneladas, levar um tapa na cara dele, assim, não vai ser legal, entendeu? Ela vai te arrancar máscara, regulador, enfim, pode te machucar seriamente. Então, o legal sempre é respeitar a raia-manta, manter distância dela, né? Pelo menos uns 2 metros. E, e você consegue aí, ó, tirar um selfie maravilhoso com uma black manta na cabeça, feito um chapéu, e é fantástico. O que eu tenho para falar de manta? O mergulho com mantas é a coisa mais incrível do mundo. Eu sou suspeita em falar, eu sei, mas o dia que você mergulhar com mantas, você vai entender. Elas olham no olho da gente. Mas não é um olhar como o tubarão olha, sei lá, assim, cara, é algo diferente. Aquele olhar de manta te olhando, te observando e sem te julgar é incrível. Ela tem um olho azul, então, para quem não sabe, a manta tem um olhinho azul, então dá para você perceber exatamente que ela tá te observando, sabe? E, e o que mais? Essa nadadeira cefálica que ela tem na cabeça, que parece um chifrinho, mas na verdade é uma nadadeira. Na foto, aí ela tá enrolada, que ela tá em posição de navegação. Então ela enrola a nadadeira e fica um chifrinho, né? E muitas vezes ela se aproxima da gente e ela dá uma tremilicada com a nadadeira, sabe? Faz uma tremilicadinha. Porque as ampolas de Lorenzini, né, as mantas também são animais cartilaginosos, assim como os tubarões, elas também têm ampolas de Lorenzini, que são órgãos sensoriais. Então, elas têm a maior concentração, assim, nas nadadeiras, né, cefálicas, na parte da boca. Então, ou ela vai estar enrolada, ou ela vai estar desenrolada, que também serve para alimentação. Então, ela usa essas nadadeiras como pá para jogar o alimento, né, para dentro da boca, tá? Ou então, também para cheirar você. Imagina assim que. Sabe quando alguém passa por você e tem um perfume? Bom, você faz assim, ó. Que delícia! É tipo isso, a manta passa perto de você e pensa assim, deixa eu ver o que é isso. Oh, que legal, é um mergulhador, sabe? É tipo isso. E quando ela faz isso do seu lado, que ela para de nadar, que ela olha pra você, cheira você, não tem quem não se apaixone. E o que que acontece? Como eu contei ali no início, né? O que elas sentem, às vezes, as nossas bolhas batendo na barriga delas e dá tipo cosquinha, assim, na barriga, sabe? E elas param de nadar e vêm pra cima de você. Cara, você pira. Tem gente que chora embaixo d'água. Depois a gente vibra e tudo mais. Eu trouxe uns vídeos aqui para vocês verem. Então, algumas imagens de manta que eu já mergulhei no Equador, aqui é de Galápagos. Esse selfie aqui também foi no Equador, mas em outro lugar, que foi a Yang. Aqui do lado esquerdo, essa Black Manta foi em Revila e aqui embaixo também em Revila. Aqui não vai dar para ver, mas essa manta aqui na lateral tem um olhinho, o olhinho dela é azul. As rêmoras costumam estar associadas a elas.
mas elas não são benéficas para as raias-mantas, ao contrário do que muita gente pensa, elas não têm uma relação ecológica harmônica entre elas, então elas não são, como é que é, a simbiose delas não é um comensalismo, onde as duas espécies se beneficiam. Existe a linha de pesquisadores que diz que elas são parasitas, e eu sou uma delas que acredito que elas são parasitas. Elas atrapalham as mantas na navegação, na parte de respiração, porque muitas vezes elas ficam grudadas aqui nas fendas branquiais, e eu tenho fotos, registros de rêmoras dentro da cloaca das mantas, ou seja, ali nos órgãos genitais delas, né? Enfim, é uma coisa muito triste. Eu não gosto de rêmora, tá? E nas minhas viagens eu costumo trazer várias curiosidades sobre mantas e tudo mais, e ensino o pessoal a identificar como que é um macho, uma fêmea. Então, assim, as pessoas não só mergulham e fazem a parte de turismo com mantas, mas sim, elas têm o conhecimento e dizem assim depois, quando saem do mergulho, nossa, tinha tantas fêmeas, tinha tantos machos, você viu aquela fêmea que ficou lá brincando comigo um tempão, não sei o quê. Então, as pessoas conseguem interagir melhor com esses animais e conhecer melhor com quem elas estão mergulhando. Isso eu acho fantástico. Quem quiser saber um pouco mais sobre mantas, no site mantasdobrasil.org.br tem o curso Cidadão Cientista. Também gera certificado, você faz tudo online, aí vocês vão conseguir identificar as espécies de manta, quem é macho, quem é fêmea e tudo mais. Tem bastante coisa lá para vocês verem. Vamos ver se vai rodar o videozinho. Ele é bem curtinho. Viram só como é que é bacana as mantas ali passando bem pertinho do mergulhador, né? Passou na frente da câmera, olhou para ele. Deixa eu ver se esse aqui, acho que é o segundo vídeo. Nesse segundo vídeo tinha uma fêmea, então, na frente, né? E o macho logo atrás. E a fêmea, quando ela tá chegando de frente, ela dá uma tremelicadinha com a nadadeira cefálica, assim, logo que aparece as bolhas do mergulhador. Enfim, espero que vocês tenham gostado e um dia possam viver essa experiência. Mas, Érica, tudo é lindo, maravilhoso. Tubarão quer dizer que não tem risco mergulhar com raia-manta, também não tem risco mergulhar com golfinho, baleia, enfim, claro, desde que a gente respeite, né, os animais. Mas quais são os riscos ou os perigos que a gente pode encontrar embaixo d'água? Vocês imaginam? Vocês acham que é com bicho grande? Ou será que é com bicho pequeno? Bom, um dos primeiros riscos e perigos que a gente tem é com o nosso próprio equipamento de mergulho, tá? Então, o que eu sempre digo é você ter o equipamento sempre revisado, né? Um equipamento de boa qualidade, sempre revisado, e também respeitar sempre os limites do seu treinamento. É como tirar uma carteira de motorista, né? Então, assim, se eu tenho habilitação para dirigir carro, eu não vou pegar uma moto, né? Porque eu não vou saber dirigir uma moto, pilotar uma moto. E se eu tiver de carro e moto, eu não vou poder dirigir um avião.
Então, a gente tem que saber exatamente quais os limites do nosso treinamento e respeitar isso, tá? Então, não adianta querer ir mais fundo, ficar mais tempo embaixo d'água, enfim, que a gente está colocando a nossa vida em risco. Então, sempre respeitar para aquilo que você foi treinado. Bom, e o que mais? A gente tem alguns perigos com relação à vida marinha, né? E todos eles, a maior parte deles, são com animais pequenos. Animais pequenos que às vezes se camuflam no meio ambiente, que a gente não enxerga, como esse peixe da foto aqui, que é um peixe pedra. Em alguns lugares tem o scorpion fish também, que é muito parecido com ele, né? Enfim, mas o peixe pedra e o scorpion fish, eles são peixes que acabam se atribuindo, não é a palavra certa, mas enfim, eles acabam se apropriando, digamos, imitando, né, os organismos marinhos, onde eles ficam normalmente parados, como algas, esponjas e tudo mais, e ali você não enxerga ele. Para enxergar ele tem que ter um olho muito bom, porque, olha, aqui na frente você vê, né, tem as alguinhas, os coraizinhos, e aqui ele imita, no caso, a parte do coral, as alguinhas aqui com esses barbilhões dele, né? E é um peixe perigoso porque ele tem uns espinhos, e se você encostar nele, né, e se furar com os espinhos dele são venenosos. A mesma coisa acontece com o peixe-leão, que é esse aqui do lado direito, superior da foto, que existe no Oceano Índico, Mar Vermelho, né, e é um invasor aqui na região do Caribe também, e ele tem todos esses espinhos, e quando ele se sente ameaçado, quer parecer grande, enfim, né, agressivo, ele abre todos esses espinhos bem grande, né, parece um pavão embaixo d'água. Abre tudo, e aí se você se espetar também num desses espinhos, também tem veneno, tá? Aqui na foto do meio é um verme de fogo, que a gente chama, é uma poliqueta. Eu não tenho uma foto desse bicho bonito, eu tirei da internet, mas ele parece, sabe aquelas lagartas peludas, cabeludas, enfim, que viram borboleta, mariposa depois? Pois é. É tipo isso, só que marinho, né? Só que de outra ordem, então eles não são insetos, eles são anelídeos, e eles são bem assim, é uma lagarta cheia de pelo, e se você encostar também queima, faz uma ferida horrível, e elas são mais ou menos pequenas, tem menores, mas geralmente elas são desse tamanho, de 10, 15 centímetros, e estão sempre nos naufrágios, em pedras e tudo mais. E a pessoa que não tiver uma boa flutuabilidade e for tocar em alguma coisa, pode tocar nesses animais. Uma coisa muito fácil da gente se machucar é o ouriço, e eles não são venenosos, eles não têm peçonha, não tem nada, mas o espinho dele incomoda bastante. Se você não tirar, não passar vinagre logo depois, né, que você sair do mergulho e tudo mais, esse espinho pode infeccionar e incomoda bastante, dói e tudo mais, enfim. Tem outras coisas que a gente ainda pode se machucar, mas basicamente esses são os mais comuns, tá? Mais frequentes, assim, que a gente encontra no mergulho. Se vocês lembrarem de mais algum, coloca ali no chat. Cara, é isso. É o que eu tinha para falar para vocês. Foi rápido, passa voando, né? Eu deixo aqui os meus contatos. Eu agradeço demais, demais, demais a Liga da Biologia e da São Judas pelo convite, que as meninas viram a minha live lá no Museu do Catavento e me chamaram para conversar com vocês. E espero que vocês se tornem mergulhadores. Espero que vocês, enfim, aproveitem pelo menos o mergulho como turismo mesmo. E mesmo quem não vai mergulhar, quem tem medo de água, quem tem medo de tudo, né? Às vezes de se afogar, coisa assim, você pode compartilhar as informações das outras pessoas, né? De gente que trabalha com o meio marinho, enfim, para divulgar o conhecimento, né? Então, para que outras pessoas saibam do que a gente tem embaixo do mar. Essa foto de Fernando de Noronha, olha quantas cores tem num único pedaço de pedra, né? Então, é um recife de coral, todo envolto por
esponjas, assídeas, corais mesmo, enfim, e de várias espécies diferentes, cada cor dessas é um animal diferente, um organismo diferente. Cara, isso é incrível. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem. Então, sempre que puderem, compartilhem informação e ajudem quem mergulha também, né? E é isso, eu me coloco à disposição para a gente abrir para as perguntas e eu vou descompartilhar aqui a minha tela para vocês, para enxergar vocês agora e a gente poder conversar, tá bom? Obrigada. Érica, que palestra maravilhosa, estou de boca aberta, queria agradecer em nome da Liga e do pessoal que está assistindo. E, pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Sei que alguns já mandaram, né, as perguntas no chat, mas se quiserem abrir, vocês podem abrir. Se não quiserem, eu reproduzo para a Érica. Tá com bastante coisa aqui no chat. Eu vou abrir o chat agora para dar uma olhada, mas vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Claro. Érica, eu queria agradecer primeiro pela palestra, que eu achei, assim, incrível. E eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal. Quando você entrou no curso de biologia, que você saiu e agora você voltou, você imaginou que você ia fazer tudo isso que você está fazendo hoje? Não, até porque assim, Bruna, né? Bruna, eu jamais imaginei que eu pudesse mergulhar, porque eu nasci no interior, né, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu só conhecia a praia nas férias de aula e para pescar com meu avô, com meus pais e tal. E nunca imaginei que eu pudesse mergulhar. Era uma coisa muito distante e jamais imaginei que eu pudesse trabalhar com isso, sabe? Mas depois que eu conheci o mergulho, enfim, fui fazendo os cursos, etc., eu quis ser dive master, que é tipo um supervisor de mergulho que a gente ajuda nas operações e tudo mais. Mas estudar mesmo e trabalhar com isso eu não imaginava. Quando eu entrei na faculdade de biologia em 2015, que eu voltei, foi mais para, sabe quando você vai fazer um curso para minha satisfação pessoal? Eu nem achava que eu pudesse mergulhar, sabe aquela coisa, biologia não dá dinheiro, não sei o quê, papapá, vou morrer de fome, né? Então, vou continuar no banco, mas vou fazer a faculdade que eu tenho paixão, porque é uma coisa que vai me distrair, vai ser minha válvula de escape, enfim. Só que as coisas mudaram completamente. Eu fui cada vez mais gostando da biologia e voltando para essa área, né, do mergulho e juntando, então, tudo que eu aprendia para isso. Eu disse, cara, agora o banco que se ferre e eu vou trabalhar com isso. Então, é incrível. Não tenham medo de arriscar, de experimentar coisas novas, enfim. Às vezes a gente entra na faculdade com uma ideia e você vai aprendendo e muda de área, sabe? Então, enfim. O que você quer ser, Bruno? Eu tô em dúvida ainda. Eu já fui para imunologia, já fui para biomarinha, não sei mais. Uma hora eu tenho essa mesma sensação aí, gente. Eu gosto de muita coisa dentro da biologia e às vezes acaba sendo um pouco difícil. Aí cada vez que eu assisto uma palestra, eu fico inspirada para uma coisa diferente. Eu na vida. Eu acho que na graduação a gente precisa ter o contato, né, com as diversas áreas que a biologia pode oferecer para a gente. Então, o que eu acho legal desse contato aqui que a gente está tendo, o ideal seria presencial, mas como no momento não é possível, essa troca de conversa que a gente tem, as informações que vocês passam em palestra, né, todos os palestrantes que a Liga costuma trazer. Então, é bom que o pessoal tire proveito disso, e aí vai conhecendo, né, que tem muita gente que não sabe todas as possibilidades de área de atuação do biólogo. Então, nossa, eu tô encantadíssima, já era encantada por biologia marinha, tipo, sensacional. Já procurei cursos de mergulho, mas eu comentei no começo da palestra que eu não sei nem nadar direito, mas eu sei respirar, já é um começo. Eu tenho, para te incentivar, eu tenho uma amiga que ela tem mais de 400 mergulhos. Ela vai agora comigo para o Egito, ano que vem, e ela não sabe nadar. Nunca fez aula de natação. Se ela tiver sem equipamento de mergulho, ela se afoga. Então, porque ela não sabe nadar, ela sabe mergulhar. Então, é isso, sabe? Se isso te serve de incentivo, vale a pena. Serve. Vale a pena. Então. Ó, tem algumas perguntas no chat.
vocês terem contato com outras áreas, e às vezes é questão de experimentar, vai fazer um voluntariado, sabe? Se oferece para ser voluntário de férias de final de semana, sei lá. Minha prof de espanhol é uma que ela não tem nada a ver com biologia, mas ela vai fazer voluntariado em vários lugares com áreas da natureza, porque ela gosta. E ela não é formada na área, mas assim, a gente tem contato com esses negócios que, de repente, você muda de área ou enxerga uma possibilidade de trabalho, né? Uhum. Aqui eu tô vendo que o Ravani perguntou, essas mordiscadas de curiosidade machucam? Então, Ravani, depende de como que o tubarão pega, né? Às vezes eles são mais curiosos com os nossos equipamentos, por exemplo, morder uma nadadeira, morder um flash, etc., né? Uma lanterna, sei lá, até o próprio cilindro, mas eu pelo menos desconheço em questão de alimentação, nesses mergulhos de alimentação, que tenha dado acidentes assim com tubarões. Apesar de uma vez eu estava em Bahamas com uns amigos, 2015, Tiger Beach, o nome do lugar. Tiger, porque tem tubarões tigre, e Beach, porque é a praia deles lá, né? Então, a gente faz mergulho com os tubarões tigre, e o guia sempre dizia, não vira de costas pro tubarão. Ele vai perceber que você está distraído, ele vai lá e vai te morder. E aí, o que meus amigos fizeram? Viraram de costas pro tubarão, para onde estava a alimentação, vamos fazer um selfie, né? A câmera aqui, o tubarão lá atrás, queriam fazer um selfie com o tubarão. O que aconteceu? A hora que eles se viraram assim, o tubarão já estava aqui na cara deles com a boca aberta, a membrana nictitante fechada, que é tipo a pálpebra dele, para quem não conhece. Eu tento traduzir com os termos chulos, gente, mas é para vocês entenderem. Eles fecham o olho, né? E ela já estava ali com a boca aberta, assim, para pegar eles. E deu tempo só deles se abaixarem, assim, um deles empurrou o tubarão para cima, mas, assim, não seguiu a recomendação do guia, podia ter sofrido um acidente bem sério. E, às vezes, o que acontece, por exemplo, ali em Recife, são algumas mordidas investigatórias. E aí, claro, se pegar numa perna ali, numa veia, né, fizer um estrago legal, vai machucar e a pessoa pode morrer em decorrência do ferimento que ela tiver. Mas assim, tubarão não morde de te comer, destruir, destroçar pedaço, arrancar, não sei o que. Tubarão não faz isso, né? Ele vai lá, dá uma, duas dentadas assim, pronto, solta e vai embora, tá? A Daniele perguntou como é que é o mercado da área aqui no Brasil. Dani, eu não sei se ela ainda está aí, mas é com referência ao quê? A biologia ou a parte de mergulho? Como eu perdi a sequência, depois se você puder escrever ou abre o microfone. Oi, Tô Dani. aqui. É dos dois mesmo, assim. Como você vê o mercado dos dois aqui no Brasil? Eu acho, assim, hoje, né, com relação à pandemia, eu acho que os dois estão bem difíceis, tá, para nós. Fazer pesquisa, né, ser biólogo já não era fácil, pesquisador, então, pior ainda. E agora, com relação à questão de cortes de bolsas, incentivos, né, orçamento em tudo que é faculdade, enfim, tá bem complicado, mas dependendo da área que você vai trabalhar de pesquisa, existem fundos internacionais que bancam os pesquisadores e projetos e ONGs e tudo mais, sabe? Então, acho que é mais fácil partir por esse lado. E a questão do mergulho, você tem que, no caso, para trabalhar com mergulho de pesquisa, né, o mergulho científico, também com ONGs, com projetos, né, que estejam alavancados sempre com algum patrocinador ou algum fundo te bancando. Porque se depender de governo, às vezes faculdade e tal, é bem, bem difícil. Mergulhador, pesquisador, são poucos que tem no mercado, tá? Eu conheço o Léo Francini, que é um cara que eu super admiro. Depois dêem uma olhada lá no Instagram dele. Ele é um dos caras que mais trabalha com relação à pesquisa, que tudo que é universidade, cientista e tudo mais, contrata ele às vezes porque ele tá no mar toda hora e encara N situações. E é um cara versátil, que faz vídeo, foto, coleta e carrega equipamento e tudo mais para baixo d'água. E ele nunca tem horário para nada.
Então, tipo, vive disso, ele, a mulher, e é porque mercado tem, sabe? Só você não vai ter uma renda certinha, né? Então tem que saber viver assim também. Mas eu acho que é super gratificante. Tem coisas, o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu larguei o banco, hoje eu tô sem salário nenhum. Eu tenho só, tô vivendo umas reservas aí, mas tem coisas que o dinheiro não paga. A cabeça tranquila e você trabalhar com o que você gosta, não, você pode ganhar rios de dinheiro, mas se você trabalhar com o que você não gosta, não dá. Então é bom pensar nisso. A Tiffany perguntou ali: gostaria de saber se tem algum protocolo do que fazer caso um mergulhador encontre um animal como um tubarão, enfim, preso em alguma rede de pesca, por exemplo, e como agir corretamente. Ótima pergunta, Tiffany. Olha só. O protocolo é a sua segurança em primeiro lugar, tá? Muitas vezes a gente tem aquele ímpeto de querer salvar o tubarão ou o animal, sei lá, seja uma tartaruga, um outro peixe, né? Enfim, um golfinho, enfim, qualquer coisa, né? Que esteja preso em rede de pesca, a gente quer salvar. Mas, em primeiro lugar, você tem ar suficiente se você fica presa na rede de pesca também? Você tem equipamento adequado para tirar o animal da rede? Uma tesoura, uma faca, um easy cut, que a gente chama, né? Ou knife, que são equipamentos de corte que a gente usa embaixo d'água. Você tem esses equipamentos? Se não tiver, não tenta. Para você ter uma ideia, eu vou contar um caso então que aconteceu comigo e com uns amigos meus aqui no Ceará. A gente foi mergulhar no naufrágio e tinha muita rede de pesca fantasma, né, no naufrágio esse. E a gente dividiu o grupo, um grupo foi para o lado esquerdo, outro grupo foi para o lado direito, que era o meu. A gente deu toda a volta no naufrágio, enquanto esse grupo fez a volta por aqui. Só que eles encontraram um tubarão preso na rede de pesca e foram lá tentar salvar ele. E aí começaram a cortar, né, a rede e tudo mais, papapá, enfim. E no que o tubarão se sentiu com a cara livre, ele começou a se debater. E aí toda aquela rede de pesca solta começou a enroscar na perna do mergulhador que estava salvando ele. Os dois ficaram presos, tá? Cara a cara, aí o tubarão deu a volta, ficou cara a cara com esse meu amigo. Ele teve que pegar o tubarão pelas fendas branquiais aqui e começou a dar soco no tubarão, porque o tubarão queria pegar ele. Era um tubarão lixa, que todo mundo diz que é banguela, mas ele não é, tá? Ele morde. E aí o tubarão tentando morder ele, e ele agarrado na fenda branquial do tubarão. E dele soco, dele soco, dele soco, para o tubarão soltar dele. Só que ele estava preso na rede de pesca. Você imagina, era o início do mergulho dele, ele estava conseguindo cheio, tudo ok. Aí ele começou a cortar a rede que prendeu ele, né? Nisso, o tubarão veio de novo para cima dele e aí mordeu a perna dele, tirou um pedaço feio da coxa dele. E, enfim, eu sei que ele soqueou mais um pouco o tubarão foi para dentro do buraco, ele conseguiu tirar a rede e aí foram embora. Eu não vi essa cena, né? A gente estava dando a volta no naufrágio. Quando a gente chegou no ponto do tubarão, o que eu fiz? A mesma coisa que ele, fui tentar salvar o tubarão da rede. E tinha tanta rede de pesca que, por mais que eu cortasse, eu não tinha faca adequada para tirar, e eu ia machucar o tubarão. Então, e eu estava no final do meu ar. Se aquelas redes, como tinha correnteza, baixa visibilidade, se aquelas redes viessem para cima de mim, eu ia ficar enroscada. E aí ferrou, né? Porque ninguém vai me salvar, ninguém vai me ajudar. Os meus amigos que estavam comigo, eu não conseguia ter contato visual com eles. Então, eu não sabia se eles tinham ido embora, se eles tinham me deixado sozinha. Eu resolvi deixar o tubarão, escolher entre eu e o tubarão, eu preferi eu. Aí deixei o tubarão lá. Então, o protocolo. Primeiro, a sua segurança. Se você tiver um equipamento adequado, você não pode se colocar em risco. E se tiver alguém para te ajudar, melhor, né? Mas basicamente isso. E se não der, não salva o bicho. Deixa ele lá, que ele vai virar alimento para alguém, enfim, paciência. Depois organiza algum clean-up
mergulhadores para ir lá tirar aquele lixo, né, aqueles petrechos, para não continuar pescando, mas é basicamente isso. A Gabriela perguntou, então, não sei se perdi em algum momento, mas como funciona para fazer o monitoramento de mantas? Caso você, no caso, quando você faz a identificação e nomeia, também é feita alguma marcação? Então, Gabi, o monitoramento a gente já fez com tagueamento, e hoje é só a foto-identificação mesmo delas, né, que vai para o Banco Brasileiro de Mantas. Então, a gente tem algumas que têm reavistagens, e a gente só consegue com a ajuda de mergulhadores e pessoas que estão no mar toda hora, que vão enviando os registros para a gente, tá? Não é feita nenhum tipo de marcação, não é botado tag nelas, que nem como se coloca em tartarugas, né? Tartaruga, você vai lá e coloca um brinco na patinha delas, né? Não é feito nenhum tipo de coisa nesse sentido, e é só com a foto-identificação mesmo. O tag, em várias pesquisas no mundo, né, eles não foram satisfatórios, eles são muito caros, um tag custa mais ou menos uns $5.000, cada equipamento que vai fincado lá no animal, e como elas vivem em grandes profundidades e tudo mais, o tag ou acaba a bateria antes, e aí ele não passa nenhum tipo de informação para o satélite, você perdeu o aparelho, ou então ele se desprende muito fácil do animal, e aí você também perdeu o aparelho. Então, tipo, é muito caro, sabe, fazer pesquisa com tagueamento em manta. Tem vários comentários, legal. A Tereza, estou amando a palestra, mas vou ter que sair. Beleza, Tereza? Vai ter ali a questão do certificado, né? Qual o tempo previsto? Já estamos terminando. Show. A Tiffany, quais as principais ameaças que impactam a raia-manta? Boa pergunta também. Principais impactos, petrechos de pesca, né? Lixo marinho e a pesca, a sobrepesca mesmo. Aqui no Brasil é proibido, em vários lugares do mundo é proibido pescar raia-manta, desembarcar raia-manta ou comercializar raia-manta, enfim, aliás, qualquer mobulídeo, então envolve todas as móbulas. Mas os principais impactos são do homem mesmo, a questão de pesca. Para vocês terem uma ideia, nos países asiáticos, eles pescam raia-manta para tirar o aparelho filtrador dela e vendem no mercado como uma iguaria para filtrar o sangue e tudo mais. Então, assim, tem cenas de mantas espalhadas, assim, chão afora, numa praia, todas picadas, só para tirar o aparelho filtrador dela. Ravani, poderia repetir onde encontramos o curso de raia que foi citado? Você consegue no projeto Mantas do Brasil, se colocar no Google Mantas do Brasil, vai aparecer o nosso site. Então é mantasdobrasil.org.br, curso Cidadão Cientista. Aí você tem, acho que 40 minutinhos, o videozinho bem legal, fala tudo sobre raia-manta e tudo mais. Depois tem um quiz, e aí já sai o certificado no final do quiz. Ó, o formulário aí de presença. Todo mundo apaixonado pelas fotos e tudo mais. Deixa eu ver o que mais. Fernanda, já ouvi em algum lugar que o tubarão não gosta do cheiro do sangue de humano. Exatamente. E ele só morde por defesa mesmo. Sim. O tubarão, geralmente, ele só morde em questão se ele se sentir ameaçado, etc., né? Ou, como eu disse, aquelas mordiscadas investigatórias, mas são só algumas espécies, é muito raro. Vai depender muito do comportamento, da situação e tudo mais. Como é que é? Desconstruam a ideia de que tubarão é um bicho perigoso, tá? Porque não é, e a gente quase nunca encontra nos mergulhos. A gente tem que provocar o encontro com eles. Falando em ar, como controlar a quantidade e saber quando é que falta? Boa. Ravani, a gente tem um equipamento chamado manômetro, que é o que mede a pressão do nosso cilindro, né? Então, a gente sabe quanto gás a gente tem dentro do cilindro. E aí, no curso, né, você aprende a ler esse manômetro e aí ver quanto de ar você tem e quando você tem que subir. A gente tem, inclusive, um sistema de reserva de ar,
que a gente não pode usar no mergulho, a gente precisa subir com ele, são 50 bars, então a gente usa a unidade de pressão, que é para alguma emergência que você precisar, enfim, você tem que subir sempre com a parte do cilindro cheio ainda, né? Não gasta até o final. É bem isso. Que mais? Eu acho que terminou, assim, as pesquisas, as perguntas, não sei se tem mais alguma pergunta, se vocês querem abrir o microfone e falar. No momento no chat, acho que não deixou passar nada. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone, ainda pode. A gente tem até às 7. Mas, se vocês não tiverem mais perguntas e quiserem contatar a Erika por e-mail, ou seguir ela no Instagram, mandar um direct, entrar em contato com ela de alguma outra forma. Isso aí. Se vocês não quiserem mesmo, aí a gente já finaliza por aqui. Vamos ver. Dou-lhe uma. Tranquilo, às vezes a dúvida chega depois, né? Então pode me chamar. Aí, a Lívia abriu o microfone. A Lívia. Eu não tenho pergunta, mas eu queria falar que eu achei sensacional a palestra. Esses dias até mesmo, eu tava pensando, meu Deus, tô tão perdida da vida, o que eu vou fazer na biologia, que não sei o quê. Porque às vezes parece que a gente tem várias áreas, e às vezes parece que a gente não tem nada, né? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Seguir meu coração, que não sei o quê. E aí, é que eu cheguei meio atrasada até, porque eu tava trabalhando, e aí eu falei, eu vou assistir a palestra de qualquer jeito, não importa o que eu tenho que fazer, né, aqui em casa. E aí eu comecei a assistir, eu fiquei, ai, coração quentinho, trouxe aquela segurança, eu fiquei muito feliz, sério. E as fotos do seu Insta são sensacionais. Ai, valeu, Flor. Mas às vezes dá mesmo esse desespero, né? Tu vê, como é que é, de animais silvestres, fui parar com marinhos, não tinha nada a ver. E eu gosto bastante de plantas também, a parte de botânica é uma coisa que me atrai, mas não me vejo trabalhando com isso. Eu nem sei cuidar de planta, para você ter uma ideia, eu mato todas, ou eu boto muita água, ou eu afogo, né? Afogo, ou deixo morrer de seca, enfim, eu não sei cuidar. Mas eu gosto de, tipo, pesquisar, olhar, entender elas, né? Eu gosto bastante. Mas eu me achei, né? Sem querer, assim, eu me achei no mergulho, eu me achei com essas questões. E eu gosto de passar esse conhecimento para frente, sabe? Então, a pandemia me ajudou bastante para estar em contato com várias pessoas, né, do meio e leigos também. E eu gosto também de traduzir, como eu falei ali para vocês, de traduzir o conhecimento científico numa linguagem mais leve, né, e, enfim, interessante para que outras pessoas possam entender, né. Porque não adianta nada ficar falando bonito, termos técnicos e tudo mais, se a outra pessoa não consegue captar a mensagem. Então é isso, acho que vai pesquisando um pouquinho mais sobre o mergulho, tenta fazer um mergulho, etc. E qualquer coisa, vamos trocando as figurinhas aí. Fechou. Quem disse ali? Eu amei, ainda sou tendenciosa. Eu sou apaixonada por elasmos. Então, na verdade, eu gostaria de ter trabalhado com tubarões. E eu não achava nenhum projeto de pesquisa de tubarões, etc. Enfim, aí Raia-Manta era a coisa mais parecida, como eu já tinha tido contato, mas eu sou muito inclinada, assim, a tubarões. Eu amo, amo, amo de paixão. Gente, sensacional. É uma área muito bonita mesmo. As suas fotos, de fato, são maravilhosas. Tipo, dá até um friozinho na barriga de olhar para a imensidão, né, que tem embaixo da água. Então, é um espetáculo, né, de vida. Então, Érica, eu queria só agradecer você mais uma vez por ter topado fazer essa palestra para a gente. Foi muito maravilhosa, muito inspiradora. Eu digo por mim e por todos que assistiram. Alguns já saíram, mas todo mundo gostou. Obrigada. Então, talvez num próximo momento, né, num pós-pandemia, a gente consiga se encontrar num momento presencial para trocar uma ideia mais próxima, com calor humano, numa aglomeração mesmo, com o pessoal da biologia e tudo mais, né, os interessados. E é basicamente isso. Muito obrigada mesmo e até uma próxima. Pessoal, a palestra vai ficar disponível em alguns dias no nosso canal do YouTube, que é o Liga de Biologia Universidade de São Judas. Então, se vocês quiserem reassistir ou se
sabem de alguém que queria assistir, mas não conseguiu, vai estar disponível lá. Beijos e até mais. Boa noite para todo mundo. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, Érica.